Em meio ao caos gerado na última semana por conta das tarifas, das mudanças, das retaliações, que tivemos a oportunidade de analisar numa série de até o momento 5 vídeos disponíveis aqui nesse canal, recomendo que assistam, nós deixamos de lado ou perdemos um foco um pouco no quadro doméstico. Mas alguns dados que saíram hoje corroboram que esse quadro segue se deteriorando. Quais foram os dados que saíram hoje da economia brasileira mostrando um sinal de alerta e preocupação ainda mais aprofundado por todo esse quadro mundial caótico, que não sabemos se o comércio chegará a ser inclusive proibitivo entre Estados Unidos e China por conta das retaliações mútuas entre eles? Vamos entender mais detalhes e, claro, as oportunidades, porque é importante nos protegermos disso, mas também tirarmos vantagem. Mas antes, eu vou pedir 1 minuto da sua atenção. Para quem me acompanha sabe que nesse canal nós apoiamos e enaltecemos as empresas que partilham dos mesmos valores que nós. Empresas que têm coragem de se posicionar e dar as caras para o mercado. Vamos falar então rapidamente do Rio de Janeiro? Você sabe o que tem acontecido na cidade maravilhosa? Rio de Janeiro sangra e é muito louco pensar que uma cidade com tanta beleza, cultura e vida tenha se tornado refém do medo, da violência e do crime organizado. Mas o que eu quero contar para vocês é que a Brasil Paralelo decidiu juntar tudo isso num documentário forte, direto e que escancara a realidade e a criminalidade no Rio de Janeiro. Nesse documentário, especialistas, moradores e autoridades revelam uma realidade que poucos ousam mostrar. E o documentário é Rio de Janeiro, Paraíso em Chamas. Estreia no dia 15 de abril, às 8 horas da noite, exclusivo na Brasil Paralelo, totalmente de graça. Para assistir, é só se cadastrar no link da descrição e o QR Code está aqui na tela também. Gente, esse doc não é sobre o Rio de Janeiro. Ele é um baita alerta para o Brasil inteiro. Como uma cidade chega nesse ponto? Quem está no controle de verdade? E o mais importante, até onde isso pode se espalhar? Moradores, especialistas, autoridades, todo mundo que vive isso na pele está lá, contando que pouca gente tem coragem de mostrar. Então se cadastra e não perca essa oportunidade. Dia 15 de abril, às 8 horas. É de graça, mas a verdade que você vai ver pode custar caro para o Brasil. No vídeo de ontem, tivemos a oportunidade de analisar que a China tem uma arma extremamente importante em suas mãos, que é a possibilidade, não digo que é uma probabilidade alta, mas a possibilidade de desvalorizar o yuan para seguir tendo competitividade em meio a essa guerra tarifária. Claro, tudo isso traz consequências, inclusive para os países emergentes. Se a China desvaloriza brutalmente suas moedas, os outros países também enfrentarão moedas depreciadas para manter a sua competitividade, mas isso afugenta investimentos, traz inflação interna e, portanto, o quadro doméstico tende a se deteriorar. Para a China também e para os Estados Unidos também. É como se fosse um perde-perde. Pois bem, isso está analisado lá no vídeo de ontem. Em meio a essa polêmica, dúvida ou até mesmo discussão se a China vem vendendo os ativos americanos como a dívida pública dos Estados Unidos junto de outros países, nós vemos hoje, sexta-feira que eu estou gravando, o DXY tendo um comportamento peculiar. Ou melhor, o DXY nada mais é do que o índice do dólar, o dólar frente a uma cesta de 6 principais moedas no mundo. Moedas fortes, o franco suíço, a libra, o euro, o ien, e portanto essas moedas estão se apreciando frente ao dólar. O dólar perde valor frente a essas moedas. Há uns dias atrás nós vimos o DXY ultrapassar a barreira dos 110 pontos. Agora está a 99 pontos, ou seja, o dólar perdeu força frente a essas 6 principais moedas, mas há algo mais particular ainda. Ao olharmos nesse quadro de moedas, nesse exato momento que estamos gravando, por volta das 11h30 da manhã, o euro vem ganhando valor frente ao dólar, a libra esterlina a mesma coisa, o dólar australiano, o dólar da Nova Zelândia também. A mesma coisa acontece com ien, a moeda japonesa, que segue se apreciando frente ao dólar, o franco suíço. Agora, aqui no Brasil, o que nós vemos é uma desvalorização do real frente ao dólar. Então veja que o dólar, perdendo valor frente a principais moedas fortes no mundo,
mas o real segue perdendo valor frente ao dólar. E o dado que saiu hoje mostra isso. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou o IPCA. É o índice de preço ao consumidor amplo do mês de março, a inflação do mês de março, que ficou em 0,56%. Ao olharmos apenas comparativamente ao mês de fevereiro, pode parecer um bom dado. Em fevereiro, a inflação tinha sido de 1,31% e agora de 0,56%. O mercado já esperava 0,54% nesse mês, mas ano contra ano, os 12 meses, ela veio quase 5,5%, 5,48%. Foi o maior IPCA do mês de março desde 2003. Estamos falando do maior dado de inflação do mês de março desde 2003, 22 anos atrás. Portanto, é sim uma grande preocupação. E todos os 9 grupos analisados de produtos e serviços dentro da inflação apresentaram variação positiva. Quais são esses 9 grupos? Alimentação e bebidas, habitação, artigos de residência, vestuário, transportes, saúde e cuidados pessoais, despesas pessoais, educação e comunicação. Ao olharmos aqui no mês de março, a gente vê que o que puxou majoritariamente a inflação nesse mês foi o grupo de alimentação e bebidas e também o de transporte. Mas os 9 grupos, como eu falei, apresentaram variação positiva. Repito, a inflação nesse período de 12 meses foi a maior em praticamente 2 anos e o aumento foi induzido por alimentos e transporte, como falamos. Inclusive, grande parte dos analistas e bancos vieram a público falar que a composição da inflação permanece preocupante, as principais métricas seguem desancoradas na média dos últimos 3 meses e, portanto, teremos que flertar, já estamos fazendo isso de verdade, com os dados de inflação que a gente vem falando há 2 anos, não há surpresa alguma. Inclusive o Santander falou que qualitativamente o resultado foi pior do que o esperado, indicando que ficará acima da meta nos próximos anos. A inflação dos serviços aumentou e permanece elevada, segundo a própria análise do Santander. E ao olharmos a inflação em si, ela realmente apresenta um cenário desafiador, ainda mais com a guerra comercial em curso que a gente tem falado e analisado nos últimos vídeos aqui, trazendo uma nova realidade para os preços dos produtos comercializados entre os países e transacionáveis no mercado internacional ao longo dos próximos anos, ainda mais se essa guerra continuar escalando. Espero que não, repito, já analisamos profundamente, né, ao longo dessa semana, então não voltarei nisso, mas os dados de inflação aqui no Brasil não apresentam sinais de alívio no curto prazo, ainda mais considerando os impulsos fiscais e o populismo que o governo segue fazendo. O FGTS, pouco se importando com o incremento de mais pessoas dentro de um Bolsa Família e pouco se preocupando com as pessoas que saem dele, o que isso causa mais endividamento, o aumento da faixa do Minha Casa Minha Vida sem a correspondente busca por financiar esse incremento, ou seja, nós estamos falando de populismo, injetar dinheiro na economia, que claro, isso traduz um crescimento maior no curto prazo artificial, com uma bomba para demanda, mas a produtividade não subiu. Ou seja, a oferta continua mais ou menos igual e a demanda sobe por conta desses impulsos fiscais. Com isso, o PIB sobe artificialmente ou impulsionado, anabolizado, melhor do que artificialmente, o que acaba puxando a demanda sem o incremento da oferta, alta dos preços, que é o que a gente vê. E outro dado que saiu hoje foi justamente o IBCBR, que é a prévia do PIB. Ela teve uma alta de 3,8% em 12 meses até fevereiro, ou seja, a economia brasileira, graças a esses impulsos fiscais e as medidas populistas injetando bilhões e bilhões na economia, faz com que, como eu falei, você tenha essa sensação de economia anabolizada, que também favorece o incremento dos preços. Portanto, isso é o que a gente chama de hiato do produto. Quanto que um país tem capacidade de crescer de forma saudável e quanto que ele está crescendo graças a esses impulsos fiscais. E segundo grande parte das estimativas, a economia brasileira teria espaço para crescer entre 1,5%, máximo 2% ao ano, e está crescendo próximo a 3 e pouco, graças a esses impulsos fiscais. Portanto, isso não é saudável e nem tem
permanência no longo prazo, não há solidez para isso. Outro dado que não podemos deixar passar é que a dívida bruta do governo subiu em proporção ao PIB no mês de fevereiro. Foi para 76,2%. Somente nesse governo o incremento da dívida frente ao PIB já foi de 4,5 pontos percentuais. Isso na forma como o Banco Central analisa aqui no Brasil a dívida, que é basicamente os títulos públicos emitidos e colocados, vendidos ao mercado. O Fundo Monetário Internacional tem uma outra métrica, e essa métrica engloba todos os títulos que foram emitidos, o que já configura uma dívida. Inclusive, o Fundo Monetário Internacional ele vem projetando uma piora no quadro fiscal brasileiro, e ao olharmos no próprio site deles, do Fundo Monetário Internacional, nós vemos que na metodologia deles, a dívida frente ao PIB no Brasil é de 87,6% e a projeção para 2025 é que atinja 92% da relação dívida-PIB. Pegando o mapa aqui também no site do Fundo Monetário Internacional, nós vemos que os países em mais laranja têm uma dívida que ultrapassa 100% do PIB. Estamos falando de Estados Unidos, de Canadá, de alguns países da Europa, Espanha, Itália, Portugal, mas o Brasil está aqui no laranja também com níveis altíssimos. Só que nós não podemos nos comparar a países que emitem moeda forte, porque a demanda por essas moedas está longe de ser o que é a demanda do real, que é muito menor. Portanto, o Brasil, emitindo muita dívida, sem dúvida, flerta com a inflação. Em meio a tudo isso, nesse cenário de recessão dos Estados Unidos, o aumento de probabilidade de recessão dos Estados Unidos por conta dessas tarifas, diminuição do comércio, enfim, tudo isso que a gente já explicou, é claro que o cenário brasileiro tende a ficar ainda mais complexo. Sim, nós podemos vender parte da soja, parte do milho, nós podemos encontrar outros mercados, ser mais competitivo com os 10% de tarifas impostas para o Brasil do que a outros países, se isso realmente se escalar, mas no geral, no grosso da economia, se os Estados Unidos entram numa recessão mais profunda e numa briga mais aprofundada, é claro, é natural que a nossa recessão também virá e ela tende a ser mais duradoura. Ao olharmos as recessões do Brasil e dos países pares, nós vemos que as recessões, quando acontecem no Brasil, elas duram mais e são mais profundas, justamente porque nós temos uma capacidade muito grande de aumentar os nossos gastos quando a economia vai bem, muito impulsionada pelo fiscal, e na hora que ela começa mal, que a gente precisa colocar a mão no freio e tirar o pé do acelerador nos gastos, cláusulas pétreas que não permitem mudança na Constituição não permite que a gente corte gasto. Portanto, o déficit aumenta em períodos de crise, em períodos de recessão, e assim as nossas crises são mais profundas e mais longas. Ou seja, o que a gente vem falando há 2 anos, estamos flertando com a inflação, ela já é uma realidade e ela tende a piorar. Ou pressionamos o fiscal ou flertaremos novamente com cada vez inflação mais alta. Seguimos.